Então vamos lá, Romanos 16, versos 25 e 26. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento de Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Efésios 1:4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Que Deus nos abençoe e nos dirija nessa reflexão. Irmãos, eu quero pensar com vocês hoje sobre o tema: a igreja ela é um mistério oculto em Cristo. Então, Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério. Então a igreja ela é um mistério. E quando nós procuramos conhecer mais sobre esse mistério, na carta aos Colossenses, Paulo escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1, no verso 26, ele amplia essa visão do mistério que é a igreja. Ele diz: o mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, mas agora foi manifesto aos seus santos. Preste atenção, a igreja então ela é um mistério. Todo esse projeto de criação, de escolha de Deus, é um mistério que está oculto do mundo. E Paulo diz que esta revelação ela foi destinada aos santos, não é para todo mundo. Então, em determinadas situações, eu vou explicar para algumas pessoas e elas não vão entender. Essa palavra não vai penetrar na mente desse ser humano, porque não houve revelação. Observe que o próprio Senhor Jesus Cristo disse que Deus resolveu ocultar dos sábios e revelou aos pequeninos. Então a igreja ela é um mistério. E aqui o apóstolo Paulo, ele está em Roma, preso. E quando ele escreve a carta aos Efésios, ele diz que a igreja então é esse mistério que veio ao mundo oculta em Cristo, quer dizer, escondida dentro do Senhor Jesus Cristo. Agora você consegue imaginar isso? Que quando Cristo vem ao mundo para encarnar, aquele nenenzinho que vocês viram lá, já trouxe dentro dele a igreja, com todos os seus membros, com todos os nomes lá guardadinhos. Como é que nós vamos entender melhor isso? O apóstolo Paulo, ele vai dizer que existem dois Adãos. Já viram? Escrevendo aos Coríntios, nós temos o primeiro Adão, que condenou a humanidade debaixo do pecado, e nós temos o segundo Adão, que vai tirar os eleitos debaixo dessa condenação. Então, no primeiro Adão, todos se tornaram pecadores. No segundo Adão, somente os eleitos serão salvos. E é este número que Jesus trouxe oculto nele. Quando Adão vem ao mundo, ele já traz a costela da qual Deus transformaria em Eva. E quando Cristo vem ao mundo, já tem o número das pessoas, o número dos eleitos, aqueles Deus quais salvaria por meio da pregação do Evangelho. Este é um mistério que os nossos irmãos, os santos do Antigo Testamento, eles não sabiam, eles não conheciam em detalhes. Por quê? Porque não havia sido revelado para eles. O que eles conheciam era apenas em termos proféticos, o anúncio do que iria acontecer no futuro. Então esse mistério, ele foi revelado após a ascensão de Jesus. Quando Jesus é elevado às alturas, os apóstolos ficam para edificar a igreja ela é construída e edificada sobre o fundamento, sobre o ensino dos apóstolos, ela está debaixo do ensino dos apóstolos, e aí esse mistério é revelado. Que quando nós olhamos para a língua grega, que ela difere do português, no português, mistério é algo inexplicável, é algo secreto, é algo oculto, algo que ninguém entende. No grego não, o grego é diferente. No grego, aquilo que é revelado é algo que já foi predito, é algo que já foi prefigurado, é algo que já foi simbolizado no Antigo Testamento.
Então a palavra que o original grego usa aqui era justamente a concretização de todas aquelas promessas e de todas aquelas profecias que nós já encontramos no Antigo Testamento, porém não havia sido concretizado. Então, mistério no grego é isso, algo que foi anunciado, algo que já se sabe, mas não se sabe a hora que vai acontecer, mas no momento que acontece, pode se identificar porque já foi anunciado. Então a igreja ela é um mistério, uma verdade que está além da compreensão humana. É difícil compreender isso, e esta verdade ela deve ser de conhecimento de todos os crentes, não é apenas de alguns. Eu fico extremamente triste quando eu vejo que a maioria dos crentes são completamente assim desinformados, seus líderes são completamente assim incapazes de poder aprofundar a igreja na sã doutrina, nessas nuances, né, que Deus revela para nós. Existem coisas muito profundas na Bíblia, e essa é uma delas. A igreja é um mistério. Cristo vem ao mundo para quê? Cristo veio para morrer, Cristo veio para buscar e salvar o que se havia perdido, veio a resgatar a escrava que estava debaixo do pecado, que é a igreja. Os salvos devem saber disso, a fim de poder o quê? Amar com mais profundidade, dedicar-se mais à obra do Senhor, fazer com que esse mistério ele seja realmente entendido e que a nossa vida seja uma vida prática. Por que nós fazemos a obra do Senhor assim tão relaxadamente, tão descuidadamente? Nós nos esforçamos muito pouco, porque nós ainda não entendemos o tamanho da graça e a profundidade do amor que foi dedicado a nós. Quem de nós morreria no lugar de uma outra pessoa? Duvido. Pode até encontrar, mas dessa maneira, como Cristo fez e foi à cruz, ninguém tem maior amor do que este em dar a ele a própria vida em favor dos seus amigos. Então nós estamos diante de um mistério, o mistério que os profetas e os apóstolos pregaram, revelaram, entre aspas, é que judeus e gentios eles seriam reunidos em um só corpo. No Antigo Testamento havia uma separação, os judeus de um lado, os gentios do outro, eles não se relacionavam. Por que vocês acham que há um problema entre judeus e samaritanos? Os samaritanos eles têm sangue judeu, mas eles se misturaram com povos gentios, eles não são então um povo puro. Os judeus odiavam, chamavam eles de imundo. Não havia revelação entre eles, não havia nenhuma relação de amizade e de convivência, não havia um acordo de modo vivendes entre eles. Mas as profecias do Antigo Testamento apontam para o fato que seria difícil um judeu entender que um dia ele teria comunhão com um gentio. Mas nesse mistério de Deus, o mistério de Deus aponta para isso. Paulo orou pelos irmãos em Éfeso para que eles aceitassem e entendessem isso. Paulo ora pedindo a Deus que Deus desse aos irmãos em Éfeso a capacidade deles entenderem, de aceitarem esses gentios participando da mesma graça. Às vezes nós achamos que a salvação é só para nós, não é para os outros, né? Então Paulo, ele ora por esses irmãos, entendendo que eles deveriam se colocar na posição de discípulos. E quando se fala em discípulos na Bíblia, toda e qualquer língua, seja hebraica, seja a grega, seja a aramaica, ela vai nos remeter para o discípulo lá do Antigo Testamento, aquele que seguia o rabino, da qual a língua hebraica denomina de talmidim. O que é o talmidim? Talmidim é aquele que segue os passos do seu mestre. Preste atenção, nós fomos chamados para seguir os passos de Jesus, não é para fazer como Pedro, que seguia de longe. Se vocês olharem a narrativa da negação de Pedro, antes de ele negar Jesus, o texto de Lucas é claro, e Pedro o seguia de longe. Nós não podemos seguir de longe. O talmidim segue de perto, colocava os seus passos nos mesmos passos do seu mestre. Nós fomos chamados para sermos talmidim. Então, como discípulos de Jesus, como seguidores, nós precisamos entender que há algo tão interessante nessa revelação que parece ser incompreensível para nós, mas não é, porque é possível detalhar. Observe, como é que nós vamos entender, eu e você, que somos salvos, que somos crentes, que somos igrejas, como é que nós viemos ocultos em Cristo? Então vamos detalhar. Em primeiro lugar, a igreja, ela é a noiva, ela é a esposa do Cordeiro. Agora,
Como a igreja pode ser noiva e esposa do Cordeiro lá no Antigo Testamento, quando não se tinha conhecimento da igreja? Pelas profecias, aquilo que estava predito, aquilo que estava profetizado, aquilo que foi revelado, aquilo que foi mostrado para o povo daquela época. Então, eles crescem com essa esperança da chegada do Messias. Mais tarde nós entendemos que o Messias chega para juntar os apóstolos, treinar esses apóstolos que edificariam e que dariam início à igreja. Então, a igreja, ela é a noiva, ela é a esposa. Eu tenho uma amiga, eu acho que ela vai ver esse vídeo, né? A Diana, a esposa do pastor Rosivaldo. Um dia ela colocou no WhatsApp dela assim, né? A Diana Freire, a menina dos olhos de Deus. E depois eu fiz uma brincadeira com ela. Foi tentar equivocada aqui. A menina dos olhos de Deus é a igreja. Um dia eu preguei uma coisa muito parecida na igreja de Codajás, e aquela tia amorosa que não cedeu a madeira para fazer esses bancos, né? Ela disse que a família era a menina dos olhos de Deus. Não é, querido? Não é família, não é nenhuma pessoa especial. A menina dos olhos de Deus, ela é a igreja. É ela que é a esposa do Cordeiro. Ela está preparada antes da fundação do mundo para esse encontro triunfal com Cristo. E como é que nós vamos entender que ela é esse mistério? Primeiro, ela foi eleita e amada antes da fundação do mundo, como nós lemos em Efésios 1, versículo 4. Jesus orou sacerdotalmente e orou sacrificialmente por ela. Jesus orou por ela, não orou pelo mundo. Se você acha que Jesus orou pelo mundo é só você ler João 17, versículo 9. Ele diz com todas as letras: eu não oro pelo mundo, eu oro por vocês, por estes que Deus me deu. Mais tarde, a partir do verso 21, ele vai dizer: eu não oro só por vocês, eu oro também por aqueles que vierem a crer em mim. Como é que ele sabe que tem um grupo que vai crer nele? Porque de fato ele os trouxe em mistério oculto nele mesmo. Então, no discurso do cenáculo, na oração sacerdotal de Jesus, ele revela isso para nós, que ele ora e ele ama a igreja. É nesse momento que Jesus se consagra para o sacrifício vicário, ou seja, aquele sacrifício de substituição. Ele está vivendo seus últimos momentos, ele está se preparando para ir à cruz, e ele está dizendo isso aos seus discípulos: entendam uma coisa, é necessário que eu venha, eu tenho que ir lá na cruz. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Esse derramamento de sangue exigia um sacrifício, e aí eu fico lembrando como o sacerdote sacrificava, né, os animais. Vocês lembram que a Bíblia diz que como ovelha muda Jesus foi levado ao matadouro? Ovelha não fazia nada, a ovelha era cortada lá em cima. Quando ia fazer o sacrifício do bode, o bode sabia que ia morrer, ele vinha berrando, ele vinha querendo morder o sacerdote, ele vinha fazendo aquele estardalhaço. É muito simples você identificar uma ovelha. A ovelha entende a palavra, a ovelha aceita essa palavra sem nenhum problema, ela não critica, ela não se esperneia, não atinge, ela não se revolta, ela aceita com humilhação que tem um Senhor que é soberano, que é sobre tudo e que é sobre todos. Ela vive debaixo dessa palavra. A maioria dos bodes não, os bodes reclamam, o bode quer explicação, o bode briga e tal. Aí, para que o bode não fizesse aquele estardalhaço todo lá em cima na hora do sacrifício, quando o sacerdote pegava o bode que ia sacrificar, tinha um sujeito chamado moelo lá na porta. Não era o mole, Moisés, era o moelo, tá? Em hebraico. E quando o sacerdote passava com o bode, o moelo, com um cutelo, uma faca, um facão, uma espada bem afiada, ele dava um corte logo na jugular do bode. Então o bode desfalecia, e o sacerdote chegava lá em cima, com a mão esquerda girava 7 vezes, derramando o sangue do bode no altar. Ovelha não faz esse estardalhaço. Então Jesus está indo à cruz sem fazer estardalhaço, chamando os seus discípulos, ensinando. Ele ao mesmo tempo, ele é o sumo sacerdote e ao mesmo tempo ele é vítima. Por isso que ele diz: olha, a minha vida ninguém a tira de mim, eu mesmo a dou. Eu tenho poder para dar, tenho poder para tomar. Então ele se auto-sacrifica. Ele é o Senhor. Como sacerdote, Cristo sacrificou a Deus em favor da igreja. E quando Cristo foi sacrificado em favor da igreja, a ira foi retirada.
Não existe mais ira de Deus sobre nós, irmão. O sangue aplacou, calou a ira. Nós não estamos mais debaixo da ira. Ele intercedeu e suplicou em favor da igreja, não foi em favor do mundo. Como vítima, Jesus assumiu o lugar da igreja na cruz. Isso é Efésios 5, 25. Ele se entregou por ela. Ela foi escolhida para a salvação, santificação no Espírito e fé na verdade. É o que diz 2 Tessalonicenses 2,13. Ela é então de fato a menina dos olhos de Deus. Ela faz parte de um plano pré-estabelecido pela tríade santa antes de toda e qualquer criação. Existe um conselho santo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem determinaria e criaria todas as coisas? Quem redimiria na cruz e quem daria a vida como Espírito? E nessa reunião eles escolhem quem seriam aqueles que seriam beneficiados por essa graça. Então, nessa reunião foram definidas as bases da entrada do pecado no mundo e da redenção dos filhos de Deus. Porque, irmãos, Cristo não poderia vir a esse mundo para morrer se não tivesse pecado. Não se engane, o pecado faz parte desse plano de Deus. Deus não foi apanhado de surpresa. Não existem coincidências no mundo espiritual. Se vocês olharem para cá e vocês prestarem atenção nesse mundo, eu acho muito interessante quando as pessoas gostam de falar de livre, né? Livre arbítrio. Irmãos, não existe nada livre nesse mundo. Se vocês prestarem atenção, o nosso planeta, ele está livre no universo, mas ele não está solto. Sabe por quê? Existe uma força que nos mantém. A palavra livre é algo que está solto, é algo sem controle. Não existe esse tipo de liberdade de expressão em um mundo onde nós temos um Deus que age, que interage, que controla a sua criação. Os seres humanos não estão soltos nessa terra fazendo o que bem entendem. Tem um plano pré-estabelecido, tem uma mão que conduz e que dirige tudo isso. Nós não podemos esquecer isso. Então, a igreja ela é um mistério. Ela veio oculta em Cristo. Ela foi eleita antes da fundação do mundo. Ela faz parte de um plano pré-estabelecido por Deus. Em segundo lugar, a igreja ela foi contaminada e escravizada ao entrar no mundo. Romanos 5,12 diz que em Adão todos pecaram, tornaram-se mortos espirituais. Ou seja, quando Paulo explica melhor isso em Romanos no capítulo 3, ele trata com dois princípios. O que o pecado faz conosco? Tem o princípio do extravio e tem o princípio da inutilização. Ele diz que nós fomos, alguns se tornaram inúteis, né? Se extraviaram. O que significa isso? Extraviar significa desencaminhar-se e perder-se. Então, quando Adão peca, ele descaminha e leva toda a humanidade com ele à perdição. Ele se torna inútil. O que significa essa inutilização? O pecado incapacitou espiritualmente o homem de ir a Deus. Então preste atenção. Quando nós afirmamos para você que não existe livre-arbítrio, eu não estou dizendo que você não é livre para tomar decisões. Você toma decisões, você escolhe, você observa as coisas, você decide em determinadas situações. O que não existe livre-arbítrio é no sentido de a pessoa querer escolher a Deus. Nenhum pecador por si só quer ser salvo. Alguns de vocês aí queriam ser salvos? Queriam ser crentes já desde pequenininho? Nasceram assim, ó glória, eu quero ser crente, eu quero ser pastor, eu quero ser presbítero, eu quero ser diácono, eu quero ser um crente santo. Que nada. Se nós olharmos os nossos seminários hoje, estão cada vez mais vazios. Por quê? Porque os meninos já crescem com a ideia de ter o quê? Ter um iPhone, né? Ter um iPad, ter isso, ter aquilo outro. Então a negada primeiro quer conquistar essas coisas. Ninguém pensa em servir a Deus. Como é que é a nossa vida dentro da igreja? Somos extremamente ocupados, temos nossas ocupações, sobra muito pouco tempo para Deus. Então, quando estávamos no mundo, nós não estávamos nem aí, ninguém queria ser crente verdadeiramente. Por quê? Porque o pecado inutilizou, tirou esse desejo de nós. Então, vocês lembram do nosso estado antes? O que Paulo diz? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andrastes outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Talvez você não aceite isso, mas antes você andava segundo Satanás, o espírito que atua nos filhos da desobediência. Esse é o princípio de todas as coisas. Então, a igreja, quando ela entra no mundo, ela é contaminada. Mas
por causa do pecado, a igreja ela está sendo resgatada em Cristo. Tem um grupo que foi resgatada e tem um outro grupo que está sendo resgatado. Nós cantamos: eis a escrava resgatada, grande preço Cristo deu. Não foi ouro nem foi prata, foi seu sangue que verteu. Então, dentro do pacote ministerial e salvífico, antes de haver luz, houve cruz. Você lê 1 Pedro 19 e 20, a morte de Cristo ela é conhecida com efeito antes da fundação do mundo. O mundo nem tinha sido criado, já se sabia do efeito do sangue de Cristo na vida daqueles aos quais Deus escolheu. Então Cristo veio a este mundo com a missão expressa de morrer. Uma das últimas expressões da cruz foi: está consumado. A palavra no grego ali significa tetelestai. O que significa tetelestai? Tetelestai significa estar pago. Significa que Cristo pagou a nossa dívida. Então, estes que ele trouxe oculto nele, essa igreja misteriosa, teve seus pecados pagos na cruz. Por isso que nós, batistas, não cremos em perda de salvação, porque a última palavra da cruz é: está pago. Ninguém pode cobrar você por algo que já foi pago. Isso não faz sentido. Como Deus cobraria de nós algo que já foi pago? Está consumado. O fim da lei, o fim de Satanás, a dívida cancelada e todos os pecados perdoados, tudo pronto para recebermos uma herança no futuro. Está tudo pronto, só estamos aguardando o momento do último eleito ser convertido para que Cristo volte, esperando a revelação aí do homem da iniquidade, esperando o fim da grande tribulação para Cristo voltar e vir buscar os seus. Está tudo pronto, mas para isso é necessário que a igreja seja arrebatada, e o nosso último estado é um estado de glorificação. Então nós fomos contaminados ao entrar nesse mundo, fomos resgatados ainda nele, mas vamos ser retirados daqui. Aqui não vamos ficar, iremos para uma cidade preparada por Deus e Cristo, chamada Nova Jerusalém. Nessa questão do arrebatamento falta compreensão desse mistério, e aí leva a grande maioria a crer na perda da salvação. Eles não acreditam que todos os eleitos serão salvos, porque não entenderam o tetelestai. Mas está pago. Então essa igreja que estava morta em delitos e pecados, pela eleição ela foi regenerada, ela foi conduzida ao arrependimento. Então nasceu de novo, recebeu fé para crer, foi conduzida ao arrependimento, e agora ela foi reconciliada em Cristo. Por isso que Paulo diz: olha, nenhuma condenação há para os que estão o quê? Em Cristo. Irmãos, estar em Cristo não significa você entender que é crente. Estar em Cristo significa fazer parte da lista que veio dentro dele a esse mundo. Se eu fosse um penteca, daria glória. É nesse sentido. É isso que significa estar em Cristo. Está unido a Ele, está selado pelo Espírito Santo. Então, para que Deus nos selou pelo Espírito Santo? Efésios 4:30 vai nos dizer: nós fomos selados para o dia do arrebatamento. Ninguém vai ficar, ninguém vai ser deixado para trás, dos salvos. Eu não sou universalista. Quem crê será salvo, quem não crê já está o quê? Condenado, e eu sinto muito. Então, enquanto o dia do arrebatamento não chega, o livro de Atos mostra claramente a razão de ser igreja. Qual é o privilégio que nós temos em ser igreja? Ela que foi escolhida, resgatada, glorificada, e ela foi chamada para servir, para ser operosa, para ser dinâmica, para ser fervorosa nesse mundo. A igreja em Jerusalém, ela serve de modelo. Você quiser saber como é que era a vida da igreja em Jerusalém, né? É só olhar Atos 2 a partir do verso 42 em diante. É isso que se exige da igreja atual. E quais as funções básicas da igreja? Primeiro, adorar a Deus em espírito e em verdade. Essa expressão vem do diálogo entre Jesus e a samaritana, lá em João capítulo 4. Como é que nós vamos entender melhor isso? Os judeus, eles adoravam apenas em verdade, porque eles tinham as escrituras, eles tinham a proteção do Espírito Santo, mas eles não tinham a habitação do Espírito Santo na vida deles, que era quem conduzia toda a verdade. Então eles não tinham como adorar em espírito, eles não estavam em espírito.
Os samaritanos não tinham nem verdade nem espírito. Irmãos, só a igreja pode adorar em espírito e em verdade. Por quê? Porque ela foi selada pelo Espírito Santo e ela tem nas suas mãos a palavra da verdade. Só a igreja recebeu esse privilégio, mas ninguém. Então, nós precisamos entender isso, que a igreja é habitada pelo Espírito Santo, ela segue as verdades contidas nas Escrituras. Deus recebe louvor e adoração dos verdadeiros crentes. Não pensem que Deus ouve a oração de qualquer pessoa. Se você abrir a sua Bíblia e ler Provérbios 28:9, você vai se deparar com um texto muito interessante. Salomão diz assim: aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir a palavra, de ouvir a lei, de ouvir a Deus, até a sua oração diante do Senhor é abominável. Provérbios 28:9. Então, a igreja em Jerusalém, ela tinha essa característica. Ela tinha como função básica se reunir para adorar o Senhor, evangelizar os perdidos. Agora, de que forma? Irmãos, eles não saíam por aí distribuindo folheto, convidando as pessoas para ir na igreja. O que falava alto? Era o testemunho deles. A vida deles desafiava as pessoas a serem iguais. As pessoas queriam ser iguais, os crentes ali, tá? Então, outra coisa que eles faziam, eles edificavam os salvos. Havia um contexto de discipulado, de ensino, de cuidado. Eles estavam juntos, eles tinham tudo em comum. Isso significa que a igreja ela não se limitava ao templo. Os irmãos visitavam as casas uns dos outros, comiam juntos. Hoje está difícil, né, com o preço da carne, mas não precisa comprar carne, né? Faz uma farofinha de ovo com café aí, né? Ama o irmão. Havia adoração, havia comunhão de casa em casa, cada membro estava integrado ao corpo, por isso tomava a iniciativa. Sétimo lugar, a pregação estava sempre ligada a um outro evento. Preste atenção, os apóstolos curavam. E vocês sabiam que os apóstolos não sabiam quando eles iam curar? Eles não sabiam. Isso era algo de Deus na condução da vida deles. Os apóstolos curavam, o povo se encantava, os inimigos se irritavam e questionavam e perseguiam a igreja. A igreja sempre estava em combate, enfrentando as forças do mal. Essa história de igreja que não sofre, igreja que não é perseguida, igreja que não tem dificuldades, crente rico, com saúde total, isso não existe. Timóteo era doente. Por que Deus colocou um médico do lado de Paulo, hein? Os líderes surgiam naturalmente. Na igreja em Atos, os líderes surgiam naturalmente, focando assim, por causa que havia o que lá? Batismo, doutrina, comunhão, oração, partir do pão, temor. Irmãos, é na igreja que esses valores são firmados. Então, o mundo contemplava esse testemunho desta igreja. A igreja que é um mistério que veio oculto em Cristo. Lembra-se? Ela foi eleita antes da fundação do mundo, ela foi escravizada ao entrar no mundo, ela foi resgatada por Cristo na cruz, ela será completada ainda neste mundo, ela será levada deste mundo para a glória. E não pense que ela está velha, fria e sem forças. Tem gente que pensa que a igreja está capenga, que a igreja está cheia de pecados, que a igreja está cheia de problemas. Não está, não. A igreja do Senhor Jesus Cristo está perfeitinha, pronta para o arrebatamento, porque o que se exigia era sobretudo o perdão dos pecados, e nós recebemos isso na cruz do Calvário. Ela está cada vez mais forte, ela é do tamanho que Deus determinou, porque Cristo está nela, o Espírito Santo habita, e ela ainda está nesse mundo. A igreja de Cristo não deve ser medida por números, mas pela qualidade dos seus frutos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê orgulho de ser igreja, de entender que fazemos parte desse mistério que vem oculto em Cristo, de entender que nós temos essas responsabilidades do culto, da adoração, da comunhão, do partir do pão, nas orações, nas relações de amor, e que assim nos faça o Senhor, para que as pessoas vejam o nosso testemunho e sejam desafiadas a querer também entrar para cá
e receberam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Se vocês olharem o povo daquela época, pelo proceder deles, Deus ia acrescentando cada dia aqueles que deveriam ser salvos. Amém? Só de novo.